Meus amados, estamos então no terceiro domingo de agosto, esse domingo 16, dia chamado Dia da Mocidade, Dia do Jovem Batista. Daqui a pouco eu vou transferir a palavra para a juventude, que vai conduzir, mas antes disso quero repetir o aviso dado quarta-feira relativamente ao retorno da igreja. Vínhamos anunciando o retorno da igreja, mas sempre fazendo uma ressalva que esse retorno, essa decisão, passaria por duas avaliações, uma delas em 11 de agosto e outra em 25. Na avaliação de 11, terça-feira, numa reunião com uma boa presença do conselho e com votos nominais, votos individuais, a decisão que tomamos após uma longa conversa, colocação de pareceres a favor e contra, a decisão que concordamos é que não devemos abrir o templo ainda agora em setembro, nesse primeiro domingo. Ajustamos uma próxima reunião para a terça-feira, 8 de setembro, quando estaremos trabalhando essa questão novamente. Vamos passar um pouco agosto, vamos trabalhar as informações, mas por agora entendemos, meus prezados, que não vamos abrir o templo para receber a igreja presencialmente nesse domingo, primeiro domingo de setembro. Que Deus continue a nos guiar, porque temos pedido e buscado muito a sua direção. Com isso, eu quero então passar a palavra para os jovens que estarão conduzindo agora pela manhã e à noite, e esperamos em Deus que tenhamos novamente, como domingo passado, como domingo atrasado, bons momentos e todos unidos pela ideia de adorar ao Senhor e valorizar e abraçar a causa da juventude na nossa igreja, como de resto todos os trabalhos do Senhor nesse lugar. Com a palavra, os jovens para o culto desta manhã. Que Deus nos abençoe. Bom dia, irmãos. Sejam muito bem-vindos ao culto da manhã, nesse dia 16 de agosto. Eu me chamo Igor e eu que vou dirigir o culto hoje. Então vamos passar para a leitura bíblica, que se encontra em Salmo 5, versículo 3 ao 7. Ó Senhor, de manhã ouves minha voz, de manhã te apresento minha oração e fico aguardando. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça, nem o mal habita contigo. Os arrogantes não permanecerão na tua presença. Detestas todos os que praticam a maldade, destrói os que proferem mentiras. O Senhor repudia o assassino e o fraudulento. Mas eu, pela grandeza do teu amor, entrarei em tua casa e em temor me inclinarei para o teu santo templo. Vamos agora aos cânticos. Jesus em tua presença e ao único. Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois o dia tua morte trouxe vida a todos nós, e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava
Agradecemos a Deus e aos irmãos por esses cânticos e agora vamos à oração com a irmã Giovana Gomes Pérez da Silva. Oremos. Senhor Deus, graças eu te dou pelo dia de hoje. Graças eu te dou porque, mesmo com a pandemia, o Senhor tem nos permitido realizar os cultos, ainda que de forma remota. Eu peço que o Senhor esteja abençoando o prosseguimento desse culto, que seja tudo feito para honrar e glorificar o seu nome, Pai. Esteja nos preparando para a mensagem que será trazida hoje, esteja nos abençoando, Senhor, esteja nos concedendo saúde, não só física como emocional também, Senhor, para lidarmos com tudo que tem acontecido, Pai. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor. Muito obrigada porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Nos ajude a melhorar a cada dia. Em nome de Jesus, amém. Agora a leitura bíblica da 23ª semana. Nós cremos que Deus ilumina os homens e os capacita a compreender a verdade divina. Agora vamos à leitura em Lucas 12, versículo 12. Porque o Espírito Santo vos ensinará na mesma hora o que deveis dizer. Vamos agora ao momento musical com a irmã Graziela Viana de Souza. Santo Deus,
Agora vamos ao momento missionário com o diácono irmão Alexandre Teixeira. Bom dia, amada igreja. Que prazer estar com os irmãos mais uma vez neste domingo, nessa manhã maravilhosa, para falar sobre missões. Eu falei para os irmãos que hoje eu ia encerrar a minha fala sobre Missões Rio. Então agora de manhã falaremos ainda um pouco sobre Missões Rio. E a partir da noite voltaremos já com tema e divisa de missões nacionais, para que os irmãos aprendam e a gente possa seguir. A gente vai ver agora de manhã uma palavra do pastor Newton, que é o diretor executivo da Convenção Batista Carioca e está à frente da Junta de Missões Rio. E ele vai dar uma palavra falando para a gente dessa campanha, da luta, do trabalho das capelanias e como a gente deve agir, como as igrejas devem trabalhar. Então vamos falar o nosso tema e a nossa divisa e vamos fortes. Vamos orar e trabalhar, meus amados. Vamos juntos? A cidade clama. Quem responderá? A cidade do Rio de Janeiro clama, como eu tenho dito. Somos nós, amados, que responderemos em nome de Jesus, porque Ele nos capacitou para isso. Vamos à nossa divisa? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor, que está em Lucas, capítulo 4, versículos de 18 a 19. É uma grande responsabilidade porque o Espírito do Senhor está sobre nós. E nós precisamos marchar, precisamos ir em frente, apoiando essas 8 capelanias. Lembrando que o nosso alvo, ele foi feito para Missões Rio e Missões Nacionais. Parte vai para Missões Rio, parte vai para Missões Nacionais. Eu até o final de setembro vou aqui falando de missões, apresentando os programas, os vídeos. E o irmão, nós podemos ofertar até o 2º domingo de outubro. Tem irmãos que vão além. Vamos seguir em frente e vamos trabalhar. Vamos ver? Vamos lá, Joaquinha. Solta para a gente a palavra do pastor Newton. Vamos lá. Preciosos e queridos irmãos batistas cariocas, sob o tema A Cidade Clama, quem responderá? E a divisa que leio agora em Lucas 4, 18 e 19, onde Jesus disse: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Meu querido irmão, como você pode responder, minha querida irmã, como você pode responder a cidade clama, quem responderá? Você pode fazer 4 coisas. A primeira coisa é orar. Como precisamos das suas orações. E, meus irmãos, vamos usar os nossos joelhos. Também você pode ofertar. Ofertar de todo o seu coração. Porque a Bíblia diz que Deus ama o que dá com alegria. Então você pode usar as suas mãos. Mas também você pode usar os seus pés indo em busca dos perdidos e contribuindo com aqueles que estão em busca dos perdidos, onde nosso trabalho através dos missionários chega e onde você, pessoalmente, também pode chegar. E, meus irmãos, gostaríamos que muitos irmãos usassem as suas bocas para promover esta obra missionária no seio de cada igreja batista em nossa convenção Batista Carioca. Missões, meus queridos irmãos, não é somente geografia. Missões é obediência a Deus. Alguns se empolgam muito com missões lá longe, com missões não tão longe, mas nós estamos falando agora de missões aqui na cidade do Rio de Janeiro. Por que isso? Jesus, em Atos 1,8, ele diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Irmãos,
nós estamos aqui no Rio de Janeiro, a nossa Jerusalém. Nós pensamos que a cidade já foi alcançada. Irmãos, nós temos 520 igrejas e cerca de 100 congregações. Há cidades em nosso estado, irmãos, que tem 38 mil habitantes. E nelas tem 28 igrejas batistas. Uma igreja para cada cerca de 1.300 habitantes. Se formos calcular isso para a nossa cidade no Rio de Janeiro, nós estamos devendo à cidade cerca de 5.000 igrejas batistas. Então, irmãos, vamos plantar igrejas. Vamos ajudar as igrejas que estão carentes, precisando de apoio. E vamos, cada um de nós, fazer a nossa parte. Que Deus nos abençoe. E que este grito, a cidade clama, nós podemos responder com amor, com dedicação e com o coração voltado para aquilo que alegra o coração de Deus. Então, amados, é isso. Viram que o pastor nos convoca, como está a Missões Rio, como está o seu trabalho. Precisamos orar, trabalhar. Nosso alvo, 13.850. Nossas ofertas até agora, 5.500. 41% desse alvo. Eu tenho dito que a feira missionária vai fazer falta, mas vamos ver se buscamos uma forma, um drive-thru na igreja, que você possa ir lá buscar o seu almoço, representando aquele sábado de manhã que a gente trabalha. Os itens, alguns irmãos me deram algumas coisas para ser vendidas. Vamos ver se a gente anuncia nos nossos grupos. E se o irmão quer contribuir mais. Tá bom, amados? Que o Senhor possa estar abençoando você, sua família, sua casa. E não deixe de ofertar, não fique de fora dessa oportunidade de contribuir e investir em missões. Tudo é do Senhor, lembre disso, amados. Eles têm guardado a nossa casa, têm abençoado as nossas vidas. Muito obrigado, à noite eu volto já com Missões Nacionais. Vamos seguir, a gente não pode parar. Muito obrigado, um bom culto a todos. Agora teremos um momento de dedicação de vidas e bens. Nesse momento iremos tocar uma música e se você se sentir à vontade para fazer uma doação, as contas estarão na tela. Agora vamos ver quem faz aniversário durante essa semana, aniversários de vida e de casamento. Dia 16 de agosto, Manuel Francisco Figueiredo. Dia 18, Diego Peçanha Silveira. Ainda no dia 18, Eliseu Porto Ribeiro. Dia 19, Emília Martins Piedade dos Reis. Ainda no dia 19, Sara Genúncio Dias de Carvalho. Ana Carolina Nóbio Medeiros. Dia 20, Alexandre Jaci Teixeira. Ainda no dia 20, Dorcas Corrêa Silva Lima e Joabe Silva Souza. Dia 21, Daniel Jorge Teles da Cunha Filho. Dia 21 ainda também, Eliane Alves de Carvalho Cardoso. Dia 22, Ebert Inácio Maia. Aniversário de casamento,
No dia 19 de agosto, Andressa Venâncio Cassa e Donato Farinelli de Souza. Agora vamos às nossas frases. Parabéns, Deus abençoe as suas vidas e parabéns, Deus abençoe seu casamento. Agora teremos a oração de gratidão pelos aniversariantes e também pelos dízimos e ofertas anteriores. Oremos. Deus, neste momento nós viemos pedir, Pai, pelos aniversariantes da semana, que o Senhor venha derramar toda sorte de bênçãos sobre a vida deles. Abençoe, Senhor Deus, os aniversariantes de casamento, que o Senhor venha derramar o teu amor, a tua fidelidade sobre esses casais, que eles venham continuar, Pai, entregando tudo no teu altar, para que eles venham continuar construindo boas histórias e boas memórias. Pedimos também, Senhor Deus, pelos dízimos e ofertas, entregamos, Senhor Deus, no teu altar com alegria, com devoção. Pedimos, Pai, pelas pessoas que estão conseguindo ofertar e dizimar. Pedimos pelas pessoas que não estão conseguindo ofertar e dizimar também, Pai. Que o Senhor venha ser fiel, que o Senhor venha cumprir o teu propósito em cada vida, cada família representada. Sabemos, Pai, que estamos passando por um momento difícil, mas sabemos que o Senhor tem um propósito muito maior com tudo isso. É por isso que te agradecemos, nós te glorificamos, Pai, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz por nós. Nós te amamos, em nome de Jesus. Amém. Agora vamos ao momento destinado às crianças, o momento infantil. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, ó Pai, muito obrigada pela vida de cada criança, ó Pai. Muito obrigada pela vida das pessoas que estão orando aqui comigo, ó Pai. Abençoe a vida de cada pessoa e a família delas também. Muito obrigada pelo nosso pastor, pelas nossas líderes, abençoe a família deles. Faça com que cada criança desperte em seu coração a vontade de estar mais em Tua presença, Pai. De ler a Tua Bíblia diariamente e de orar, conversar com o Senhor. Faça com que esse tempo difícil vá embora pra gente ir para a igreja, Pai. Muito obrigada pelo dia de hoje e abençoe nosso dia de amanhã. Em nome de Jesus eu oro, amém. Na Bíblia, vou contar pra você que com Jesus você pode vencer. Você fica valente, fica obediente. Se vem o mal, você vence porque não tem medo de cara feia, não. Deus te dá forças pra matar leão. Se Davi venceu até gigante, mesmo pequenininho, você pode ser forte e corajoso como Sansão. Amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use sua fé. Lute, lute, lute como Davi lutou. Dance, dance, dance como Miriam dançou. Grite, grite, grite como Josué gritou. Derrube as muralhas. Lute, lute, lute como Davi lutou. Dance, dance, dance como grite, grite, grite como Josué gritou. Derrube as muralhas. Forte e corajoso como Sansão. Amigo de Deus como Abraão. Muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use sua fé. Quando se é um bebê, as mãos do papai e da mamãe cuidam e o bebê é dependente deles. Quando começa a aprender a andar, segura no dedinho do papai e da mamãe e aprende. Depois vai para a escola e a criança fica dependente dos professores até a adolescência, fazer a faculdade. Quando fica adulto, ou fica dependente do patrão para pagar o salário, ou fica dependente do funcionário para produzir o trabalho. Dependência. Somos muito dependentes uns dos outros. Mas a Bíblia me ensina
que a verdadeira dependência é somente de Deus. E sabe, eu pus um lacinho aqui na minha mão, porque assim como a mão segura o bebê, ensina a criança a andar e dá segurança, eu pus aqui para eu lembrar coisas importantes de uma mão que me ajuda muito. E eu aprendo na Bíblia que eu preciso ler a Bíblia para conhecer de quem é essa mão. Essa mão me segura e me diz realmente de quem ela é. Eu também preciso ter uma vida de oração e eu tenho que lembrar de orar sempre e falar com essa pessoa que tem uma mão que me sustenta o tempo todo. Eu também aprendo que eu tenho que conhecer muitas coisas, estudar muito, ter conhecimento e descobrir que este conhecimento me leva a alguém muito, muito especial. E eu preciso também de sabedoria para escolher entre o certo e o errado. Mas quem me dá essa sabedoria? De quem eu fico dependendo o tempo todo para ter esta sabedoria? De quem será que eu sou dependente? E eu descubro que também preciso me lembrar que eu tenho que ser obediente aos ensinos da palavra, aquilo tudo que eu aprendo desta pessoa que me dá muita segurança. E eu olho e vejo como é importante ser dependente dessa pessoa. Quem é? Você faz ideia? Garanto que já sabe. Nós estamos falando de Deus. A Bíblia nos ensina que nós só podemos ser dependentes de Deus em todos os momentos da nossa vida. Mas quem é realmente dependente de Deus? Vamos descobrir. Você é dependente de Deus? Vamos ver a resposta? Vamos descobrir? Sabe o que está escrito aqui? Você, temos que ser dependentes de Deus, somente de Deus. Presta atenção na mensagem e descubra como e por que ser dependente de Deus. Agora iremos à mensagem com o irmão Marcos Kopanichin. Bom dia, amada igreja. Bom estar aqui com vocês, bom estar este domingo glorificando a Deus, exaltando o seu nome. Queria agradecer ao pastor Elias pelo convite, poder estar aqui dividindo esse pensamento com os irmãos. Peço perdão que eu vou precisar da minha cola aqui. Houve um problema aí com os e-mails, o pedido acabou chegando um pouco tarde, então acabei preparando essa mensagem um pouco às pressas. Então vou precisar da minha cola. Mas será uma breve reflexão no momento em que particularmente estou vivendo, do momento em que muitos de nós estamos passando. O tema da mensagem de hoje é dependendo somente de Deus. A vida cristã, certamente, ela nos traz muitas dificuldades, ao mesmo tempo que também traz muitas bênçãos. E nesse emaranhado de superações, de bênçãos, nesses momentos em que nós podemos passar por dificuldades e ao mesmo tempo provar do amor de Deus,
Muitas vezes nós sentimos dificuldade de manter uma vida santa, uma vida íntegra, num mundo que jaz no maligno e que está tão difícil de viver, né? Então, no momento em que eu recebi a proposta de poder pregar para os irmãos, trazer essa mensagem, eu fiz o que acredito que todo pregador faria, que é primeiramente pregar para si. Não acredito que nenhum pregador, ou espero que nenhum pregador, fale aos outros aquilo que não consegue nem ele mesmo viver. Então, primeiro, ao invés de pregar para os irmãos, eu precisei, nesse período curto, parar, pensar e refletir sobre como eu tenho estado perante de Deus e a minha dependência perante Ele. E eu tive a oportunidade, nesse período de preparo dessa reflexão, de poder chegar a algumas indagações que eu pude fazer a mim e que me incomodaram, por assim dizer, e espero que incomode os irmãos também de uma maneira positiva. A primeira eu quero perguntar aos irmãos se você, irmão, assim como eu me perguntei, se você consegue se perguntar como tem estado o teu relacionamento com Deus, como tem estado a tua presença diante de Deus, e se isso permanece, como foi feita aquela sua proposta assim que você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aquele ardor, aquele amor, aquela primeira paixão por Cristo que vem intensa, se aquilo se manteve ou se você se permitiu esfriar. Ao longo da nossa vida a gente é incentivado, a gente é instigado a poder caminhar sempre avante, a buscar maturidade e com essa maturidade buscar independência, seja dos nossos pais, seja profissional. Mas em que momento, muitas vezes nesse período me perguntei, em que momento essa mistura de busca por independência, busca por crescimento, significou a minha independência da minha dependência de Deus? Quando é que foi que eu permiti que eu me apoiasse sobre meus próprios conhecimentos? Quando foi que eu me permiti que a minha própria sabedoria superasse a minha dependência no Deus vivo? E me peguei pensando no atual momento que vivemos e vendo muitas vezes as minhas angústias, a minha expectativa, as minhas lutas, e como isso me tirava do foco, como isso tirava a minha perspectiva de quem é Deus e quem é o dono de todas as coisas, quem é que controla o mundo e a quem tudo pertence. Muitas vezes isso ofusca a nossa visão. Me perguntei também se, assim como eu, ao longo dos dias deixamos de orar, de conversar com Deus. Tudo bem, não é o sentido de deixar de orar da maneira, entre aspas, ritualística, né? Seja na hora do almoço, seja na janta. É uma oração, tudo bem. Mas quando foi que você deixou de consultar Deus para tomar decisões na sua vida? Eu sei que parece muitas vezes bobo, mas pequenos gestos, por exemplo, acordar, agradecer a Deus pelo seu dia, tomar café, e muitas vezes a resposta que você precisa vem da sua oração, vem da tranquilidade, da paz, da sabedoria que Deus te dá após você conversar com Ele. Às vezes você chega no trabalho, está estressado, cansado, e aquela pessoa faz um comentário que te irrita, que te magoa. Você tem vontade de respondê-la e precisa respondê-la naquele momento, talvez por uma pergunta que ela tenha feito. Você tem essa intimidade com Deus de que Deus vai olhar para você e se agradar pela tua resposta. Por mais que naquele momento você não consiga fazer uma rápida oração, mas a tua intimidade com Deus, você está tão próximo de Deus que entende que aquela tua resposta seria uma resposta que agradaria o coração de Deus? A que ponto você ora a Deus pedindo para que Ele seja a resposta do teu dia a dia nos pequenos detalhes? Isso também nos mostra a dependência que temos de Deus.
Ao longo da minha caminhada na vida, fui abençoado com pais que cursaram teologia, que são exímios trabalhadores, pais que me ensinaram muito, aos quais eu sempre ouvi. Tomei também minhas próprias decisões na vida, né? Como toda pessoa tem que tomar. Apesar dos pais, a escolha continua sendo nossa. Então, filhos, ouçam seus pais. Pais, tenham sabedoria para aconselhar seus filhos em amor. E eu sempre pude me ver como uma pessoa que sempre questionou muito. Eu quase nunca aceitei as coisas sem questionar, sem perguntar o porquê. Nisso eu dei muito trabalho aos meus pais, confesso e entendo. Porque entendo também que o ser humano é um ser pensante, que Deus não fez a gente simplesmente para sentar, ouvir e obedecer. A gente tem que questionar, a gente tem que criar a nossa própria opinião, inclusive na fé. Se você simplesmente senta no banco, não se questiona, isso é uma motivação para você não crescer. O questionamento te faz crescer. Mas claro, questionamento sábio, um questionamento ponderado, maduro. Não simplesmente um questionamento por questionar. Existe sim um equilíbrio no questionamento. E eu vejo como, dentro desse tema que nós estamos trabalhando, um questionamento muito importante é o porquê. O porquê é um caminho que sempre vai te levar para um novo porquê. Então, dentro de todo o porquê, sempre vai existir um novo porquê. Novas questões, novos questionamentos, novas dúvidas. Isso é sadio. E como eu disse, eu cresci num lar em que meus pais cursaram teologia. Então, em relação à fé, eu sempre tive muito privilégio de muitas vezes ter muitos porquês e esses porquês serem respondidos. E isso alimentou a minha maturidade na fé. Não sou a pessoa mais madura no mundo na fé, estou sempre crescendo, até porque santidade é um processo. Sendo que salvação já é um ato, já estou salvo, mas o meu processo de santidade está acontecendo todos os dias. Eu deixo o nosso primeiro porquê aqui na mensagem, que é conhecer um pouco da natureza humana. A natureza humana, ela por si tem uma questão de controle. Nós sentimos necessidade de controlar as coisas, é natural do ser humano. Nós tememos aquilo que não temos controle e ao mesmo tempo nos sentimos confortável pelas nossas atitudes, as quais nós podemos prever as consequências. Bom, vamos contextualizar um pouco. Por exemplo, o relógio. Inclusive estou aqui marcando meu tempo de pregação. O relógio é uma forma que nós temos de tentar controlar o tempo. Nós sentimos necessidade de achar que com o relógio no pulso estamos controlando o nosso tempo, a nossa vida, o que não é uma verdade. O tempo está passando, nós não podemos refreá-lo ou nós não podemos impedi-lo de acontecer. Mas achamos que tendo um relógio no pulso, estamos controlando o tempo. É uma sensação que nos conforta. Um outro exemplo que nós podemos dar é que temos o poder de construir e destruir. De fato nós temos esse poder, mas da mesma forma que nós fomos criados, também teremos um fim. Nesse processo de começos e fins, aonde entra Deus? Então nos perguntamos que nesse ciclo de começos e fins, Deus revela a Moisés da seguinte forma, em Êxodo 3,14. Disse Deus, eu sou o que sou, e isto é o que você dirá aos israelitas. O eu sou me enviou a vocês. Ao mesmo tempo em que isso não nos fala basicamente nada sobre o caráter de Deus, ao mesmo tempo, em uma relação de paradoxo, nos fala em quem é Deus em sua totalidade. Como assim? Quando você coloca o verbo ser sem nenhum tipo de acompanhamento, quando Deus fala eu sou o que sou, ele não se coloca numa posição de adjetivos. Ele é o começo e ele é o fim. Você não pode categorizar Deus, não pode colocá-lo dentro de uma forma como muitos querem fazer e como muitos tentam fazer. Deus é bom, Deus é mau, Deus é alto, Deus é baixo, Deus é um homem, uma mulher, que seja o seu questionamento. Deus é o que ele precisa ser, o que ele sempre foi, sempre será. A gente pode continuar lendo o capítulo 3 de Êxodo, nos versículos 6 ao 9, onde Deus mostra a sua onipotência e onisciência.
A partir do momento que Deus fala que Ele é o Eu Sou, nós podemos nos remeter também ao livro de Apocalipse, onde através de João ele fala no capítulo 1, versículo 8: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Como eu disse anteriormente, esse questionamento precisava ser feito. Por que devo ser dependente de Deus? Até agora eu te mostrei brevemente no versículo, no início da Bíblia, e outro no final, como Deus se apresenta da mesma forma. Desde o início dos tempos até o final dos tempos, Deus continuará sendo quem Ele é, o Eu Sou. Uma das coisas que mais me encanta na leitura da Bíblia, na fé cristã, é que nós adotamos a Bíblia como nossa conduta de vida. E a Bíblia não tem um valor somente religioso ou não é um livro somente, um compilado de livros somente de fé. Ele também tem o seu valor científico. E nesses meus questionamentos, muitas vezes eu me peguei pensando como eu vou confrontar a minha razão com a minha emoção, com a minha fé. Lembrando que a fé é racional, a fé não é puramente sentimental, mas compreendemos também que o mover do Espírito Santo rege também as nossas vidas, porque permitimos que Deus morasse e habitasse as nossas vidas, morasse no nosso coração. E precisamos entender que, ao contrário do movimento que muitas vezes somos levados a fazer, em que maturidade nos leva a uma independência, a fé nos move ao contrário. É um pensamento oposto. Quanto mais maturidade, mais dependência de Deus devemos ter. E uma das coisas que responde parcialmente esse porquê devo ser dependente de Deus é exatamente essa linha de pensamento lógica, cronológica, seja você pegando do livro Êxodo, do livro Apocalipse. Se você ler a Bíblia toda, Deus sempre se apresenta como um ser que controla todas as coisas, que está acima do tempo, que está acima da vida. Ele é o Criador de todo o universo, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Numa lógica, então, fica fácil entender por que eu devo confiar a minha vida ao Deus vivo. Se tem coisas em que eu não consigo alcançar porque as minhas mãos, as minhas atitudes são limitadas, se o meu olhar não consegue enxergar além do horizonte, ou se tem montanhas que atrapalham aquilo que eu posso ver, esse Deus, Ele consegue ver tudo, Ele está presente em tudo. Numa linha lógica de pensamento, então, eu só consigo entender que a minha vida deve ser confiada a esse Deus. Eu posso fazer as coisas, eu posso correr atrás, eu devo lutar. Mas se eu não confiar a minha vida, a vida das minhas pessoas ao redor, se eu não confiar os meus bens materiais, aquilo que mais me importa, a Deus, então isso está fadado a falhar. Porque eu sou limitado, já Deus é infinito. Ao longo da história, Deus nunca falhou. Novamente, voltemos à Bíblia. Veremos que aqueles que confiaram em Deus, aqueles que dependeram somente de Deus, foram mais que vencedores em todo o tempo. As adversidades vieram, as lutas vieram, mas o Deus vivo sempre estendeu a sua mão sobre eles, sempre os acolheu e os abraçou, seja enviando pessoas, seja Ele mesmo fazendo sinais. Podemos ver através de Jesus e de tantos outros. Podemos começar aqui um exemplo, podemos começar com Moisés. Moisés, em toda a sua história, sendo moldado para que fosse usado segundo a vontade de Deus. Com certeza Deus deu liberdade a Moisés, e nessa liberdade Moisés se prostrou à vontade de Deus e respondeu com eis-me aqui. Se pensarmos na condição em que Moisés se encontrava, foi um fato surreal, algo realmente movido pela vontade de Deus. Se viermos um único homem, fazer com que todo um império, todo um reino se prostrasse à vontade de Deus, se entendermos quem era o Egito, assim como Roma, como os persas,
assim como tantos outros povos que vieram anteriormente ou futuramente, dominaram grande parte de continentes, eram historicamente reinos de extremo poderio militar. Um único homem fez com que o faraó se curvasse à vontade de Deus, desse ouvido ao que Deus vivo falava através de Moisés, porque Deus usou Moisés e Moisés se mostrou dependente do poder de Deus. Moisés por si mesmo não fez nada, ele fez porque Deus permitiu, porque em sua dependência foi um instrumento usado por Deus. Uma outra história que nós podemos brevemente comentar aqui também é a história de Esther, que se pôs a conversar, a tentar mudar o coração do rei Assuero, um rei persa que na época era extremamente poderoso, como todos os reis, regia um grande reino e possuía seus conselheiros. Um desses conselheiros, Amã, tramou contra o povo judeu, e Esther, filha de Mardoqueu, se prostrou naquele momento ao saber que seu povo seria exterminado ali na terra persa e pediu para que o seu povo jejuasse por 3 dias. Nesse momento, então, nós vemos a dependência de Esther em relação à sua impossibilidade como pessoa de poder se levantar contra o maior rei, a maior pessoa daquele império, que seria o rei Assuero. Mas Deus fez com que Assuero visse Esther de uma outra forma. E Esther, através da sua dependência de Deus, pôde ali interpelar pelo seu povo, pôde ali pedir ao rei Assuero que pudesse cuidar e zelar pela vida do seu povo. E essa morte dos judeus tinha se tornado um decreto, e o rei Assuero voltou atrás e poupou a vida dos judeus. Naquela época seria muito difícil uma mulher chegar a um rei e pedir um favor ou pedir qualquer coisa a ele. Isso poderia ser condenado inclusive de morte. Vasti, que foi a rainha antecessora a Esther, foi morta porque não quis simplesmente comparecer à presença do rei. Motivo banal. Naquele tempo, a mulher não tinha voz nem mesmo para votar, não poderia falar se não fosse perguntada. Então a gente vê o cuidado de Deus, o mover de Deus, que vai para além do tempo. Além do tempo, Deus começa a agir, tanto em favor do seu povo, que se mostra dependente, assim como também Deus começa a agir por aqueles que, mesmo não o aceitando como único e suficiente Salvador, Deus faz o sol nascer sobre todos nós de maneira justa. Então você vê o quanto somos dependentes de Deus ao longo da história, e ao longo da história como Deus tem tomado esse cuidado daqueles que se prostram, que entendem sua dependência a partir dele. Podemos passar horas aqui falando sobre exemplos bíblicos de pessoas que dependeram somente de Deus. Podemos falar sobre Jó, Abraão, Noé e por aí vai. Mas quantas vezes somos tomados pelo medo no nosso dia a dia, incertos do amanhã? Quantas vezes nos desesperamos se teremos o que comer ou vestir? Se a enfermidade nos atinge, não sabemos mais a quem recorrer. Se sem nossos empregos, não sabemos de onde virá o nosso sustento. Se quando estabelecemos um sonho, uma meta, planos, e frustrados não conseguimos entender porque ainda não conseguimos alcançá-los. Quando plantamos e mesmo assim não conseguimos ver a colheita. Quando essas questões e temores se apossam no nosso coração, devemos parar, respirar fundo e lembrar quem é o dono de todas as coisas. Quem é o Senhor de todas as coisas? A quem pertence? A Deus. Ele é o Senhor de todas as coisas e tudo pertence a Ele, inclusive nossas vidas, nossos bens e nossa família. Pessoalmente escolhi esse tema porque é um momento na minha vida em que estou passando de luta, de busca,
de estar me formando numa faculdade, procurando o estágio, daqui a pouco eu vou estar no mercado de trabalho procurando emprego, e você começa a sentir essa angústia pelo mesmo motivo que eu falei no início. Nós somos instigados a amadurecer, criar independência e seguir a nossa vida, caminhar. E isso acaba ofuscando a nossa visão de que somos unicamente dependentes de Deus. Entendem que quando você começa a permitir que esses pensamentos controlem a sua vida e você não permite que Deus controle a sua vida, você abandonou sua dependência dele. Você permitiu que o seu medo, a sua angústia, a sua ira ultrapassasse o controle, a sua certeza que Deus está no controle. Vou adiantar um pouco o que estou falando porque nosso tempo está correndo. Um comentário que eu gostaria de fazer é que você é humano, eu sou humano, e que não tenha medo de sentir medo. Não tenha receio de sentir ira, não tenha receio de sentir angústia, ansiedade. Isso não é pecado, isso é humano. Isso faz parte do caminhar, do amadurecimento. Deus não vai irar-se contra você, não vai ficar triste contra você caso você sinta esses sentimentos pesarosos. Podemos ver o próprio Jesus, a quem nós devemos seguir, nosso maior espelho, nosso maior referencial. No monte, quando Jesus sobe e ora ao Senhor, e durante sua oração, durante sua conversa com Deus, ele é apresentado o cálice. E nesse cálice, ao olhar para esse cálice, Jesus pede a Deus: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Jesus não queria morrer, Jesus entendia a dor que ele passaria. Mas mesmo assim, vencendo essa vontade humana, sobrepondo esse medo, essa angústia, tudo que ele teria que passar para nos dar salvação, ele se mostrou dependente de Deus. E no final ele fala: Senhor, seja feita a tua vontade. Entende como essa oração é tão importante para o nosso tema? Quando Jesus se mostra a sua humanidade, mostra o seu medo, mostra sua angústia, sua preocupação, e ao mesmo tempo, acima de tudo, ele coloca a vontade de Deus. De acordo com o dicionário, dependência significa condição de dependente, subordinação, sujeição, carência de proteção, estado em que se é obrigado a obedecer, submissão. Depender de Deus não significa que Ele fará todas as nossas vontades, ou que podemos ficar sentados esperando Ele fazer, porque dele provém todas as coisas. Durante a leitura do meu devocional, no dia 11 de agosto, o pastor Israel Belo de Azevedo nos abençoou com a seguinte reflexão: só temos um tempo, hoje. Há pessoas que, esperando sua vida financeira melhorar, porque farão um grande negócio, que nunca fazem. Há pessoas que recusam empregos porque os salários são baixos, mas enquanto esperam melhores rendimentos, não trabalham. Há pessoas que são informadas sobre concursos abertos, mas não os fazem porque os acham muito difíceis. Há pessoas esperando que as coisas na sua vida se resolvam por si mesmas, embora a maioria das coisas não se resolva senão com muito esforço. Nesta nossa curta vida, podemos aprender a viver com um Deus eterno, contar com Ele ao nosso lado e nele nos refugiar. E ele termina com o seguinte versículo, em Salmos 90, versículo 1. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio, de geração em geração. Não esqueça que a palavra de Deus, apesar de escrita por mãos humanas, foi inspirada pelo Espírito Santo. Deus não mente, não volta atrás com a sua palavra, Deus não falha, não se contradiz. Tendo isso em mente, eu queria ler alguns versículos com os irmãos. Vão ser uma série de versículos para que nós possamos realmente fixar, entender que ao longo da história Deus tem se apresentado de uma forma, mas é a história que também acontece no presente.
Não é porque lemos a Bíblia, um livro que descreve fatos do passado, que é um livro ultrapassado, ou um livro que não fala mais aos dias de hoje. O que está escrito na Bíblia aconteceu, acontece e acontecerá. Assim como Deus se mostra no passado, no presente e no futuro. Deus não muda. Deus não vai deixar de ser quem Ele é por causa do tempo. Como eu disse, nós estamos limitados ao tempo. Deus não. Em Isaías 41:13 diz: Porque eu, o Senhor, o teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Em Provérbios 3, 5, 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Em Provérbios 16, 9. O coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Em Salmos 121, versículos 1 e 2, diz: Eleva os olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Em Provérbios 19, 21, muitos propósitos no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Em Isaías 40, 29, dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Salmos 121, versículo 3, não deixará vacilar o teu pé, e aquele que te guarda não tosquenejará. Em Mateus 6,34 diz: Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Em João 15,5, Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Em Salmos 23, versículos 1 e 2, O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Salmos 16:8. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isto, Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Em Salmos 127:1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Em Salmos 94, versículo 18. Quando eu disse, o meu pé vacila, a tua benignidade, Senhor, me susteve. Em Salmo 118:5, invoquei o Senhor na angústia. O Senhor me ouviu e me pôs em um lugar largo. Salmo 16, versículo 1. Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. Salmo 130, versículos 1 e 2 diz: Das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz. Sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Em Salmo 54:4 diz: Eis que Deus é meu ajudador, o Senhor está com aqueles que sustêm a minha alma. E para finalizar, Jó 1, versículos 20 a 21. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e lançou-se em terra, e a adorou, e disse: No saí do ventre de minha mãe, e no tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Espero que as pessoas que nos assistiram no dia de hoje, os irmãos e as irmãs da nossa igreja e de outras igrejas, possam ter no seu coração essa certeza de que o Deus onipotente não descansa, o Deus onipotente não te abandona, o Deus onipotente é o único a quem você deve prestar louvor e depender. Então aprenda. A caminhada cristã é sobre aprendizagem, santidade, mas isso também implica na dependência somente de Deus. Queria agradecer a toda a igreja que esteve aqui comigo. Peço perdão pelo tempo que passou, acabou se prolongando muito. Mas queria agradecer de coração a oportunidade que vocês estão dando aos jovens. Essa oportunidade de falar aos irmãos é uma oportunidade também de estudarmos a palavra de Deus. Um grande abraço a todos, que Deus os abençoe. Agradecemos a Deus e ao irmão Marcos por essa mensagem que ele nos trouxe hoje. E agora vamos ao cântico Leva-me.
ti, não quero ficar longe do teu amor, não posso viver. Leva-me até aquele lugar de intimidade e comunhão pelo teu Espírito. Leva-me, Senhor, aos teus rios. Leva-me em teus braços ao lugar secreto da adoração. Teu coração desejo tocar, ver tua própria vida me envolver, em tua presença me derramar e mergulhar na tua ação. Quebra todo jugo do meu interior, rompe as cadeias, liberta-me, Senhor. Quero ir mais fundo do teu amor, pelo teu Espírito. Leva-me, Senhor, aos teus rios. Leva-me em teus braços ao lugar secreto de adoração. Agradeço a todos que assistiram este culto e a todos que também participaram para fazê-lo. Mantenha-se conosco, o nosso próximo culto é às 7 horas da noite e vamos agora à oração final com o irmão Michel Belotti. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, te agradeço por esse dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu. Te agradeço pela essa mensagem, pelo nosso pastor, por cada membro que assistiu e também aqueles que não puderam assistir. Fique mais tarde, com a gente mais tarde, no culto da noite, que nós possamos ter mais um culto abençoado. Te agradeço por resto da semana também, Senhor, que possa nos guardar e proteger de todo mal. É isso que te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém.
Você está assistindo o PIB Informa. Pequenos grupos. Seguimos convidando os irmãos que ainda não fazem parte de um pequeno grupo multiplicador para que o façam. A experiência tem sido muito boa. Agradecemos, inclusive, alguns irmãos e irmãs que, não sendo de nossa igreja, estão aproveitando essa oportunidade. Lembre-se, não é necessário um grupo grande de participantes para iniciar um PGM. Entre em contato com o nosso coordenador, Pastor Edson Fernandes Távora. Para essa semana, estaremos tratando de Estamos em Obras, semana 34. Vem aí, 16º Congresso Ado Jovem. Conectados, dias 28, 29 e 30 de agosto. Acompanhe online pelo YouTube. Quarta-feira, dia 19, estudo bíblico e oração. Teremos a exposição bíblica tratando da parábola do servo infiel. Trataremos também de Lucas 12:48. A palavra será do pastor Elias Werneck. Pedidos de oração. J. Santos pede nossas orações por Kaique Ferreira, adolescente, vivendo um momento depressivo. Informamos que o senhor Eduardo, pai da irmã Elizabeth Lins, faleceu nesta sexta-feira, não suportando a Covid-19. Oremos por toda a família. Este foi o PIB Informa. Obrigado por acompanhar a nossa transmissão. Nossos cultos são transmitidos pelo YouTube aos domingos, às 10h15 e às 19 horas. E às quartas-feiras, às 20 horas, horário de Brasília. Para saber mais sobre o nosso trabalho e entrar em contato conosco, acesse o site www.pibjpa.org. Confira também as nossas redes sociais no Facebook e Instagram.